Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma leitura para esse nosso final de semana, dias 2, 3 e 4 de dezembro. Vamos entender a energia do coletivo. O que é isso que a gente traz, entra vibrando esse final de semana? O que está vindo na nossa direção? Vamos lembrar que, como coletivo nesse planeta, todos nós compartilhamos uma energia, portanto, tem uma abertura de crescimento espiritual para todo nós compartilhada, e é isso que eu vou olhar aqui. Qual que é a abertura de crescimento espiritual que a gente tem esse final de semana? E qual que é o conselho para alcançar este crescimento espiritual? Para os dias 2, 3 e 4 de dezembro. Nossa, energias super fortes e potentes para esse final de semana, porém com muita falta de clareza. Bom, vamos ver aqui a energia do amor. O que é isso que o coletivo, para esse final de semana, 2, 3 e 4? Qual que é a energia que a gente vibra, que a gente entra vibrando para esse final de semana? Qual que é a energia que vem na nossa direção durante este final de semana? O que nos desafia para manter a energia do amor fluida durante esse final de semana? E qual que é o conselho para superar esse desafio? Gente, é a mesma energia que a gente estava vibrando ontem. Na quinta-feira a gente entrou vibrando a mesma energia. O que vem na nossa direção? Qual que é o grande desafio? Qual que é o grande desafio desse final de semana para manter a energia do amor fluida? E vocês veem que a carta pula, né, do deck, então não tem nem como eu brincar. É o mesmo desafio de ontem. Está se estendendo, é uma energia que está evoluindo. Qual que é o conselho para superar esse desafio? Tá, bom. Ai, gente, um pouco de maturidade atrapalhando nos relacionamentos aí. Bom, esse final de semana é tudo sobre alcançar um grau de clareza em alguma situação em que houve um probleminha aí. Vou entrar, hein? Vou navegar nas mensagens que estão vindo. Hoje a gente vai falar de relações, de interações, e pode ser família, pode ser amigo, pode ser interações românticas, em que faltou clareza, em que coisas não foram reveladas, coisas estiveram escondidas, tá? E aí o universo foi lá e interferiu, meteu o dedinho e afastou as pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque tá vindo da energia de ontem, e ontem foi isso que apareceu. Então a razão para esse afastamento é porque coisas não foram reveladas nessa situação. Aí o universo foi lá e falou: não, peraí, deixa eu dar uma pausa nisso, porque isso tem que acontecer direito. Algumas desculpas precisam ser trazidas para essa situação, é necessário olhar para a razão do problema e quem tá no certo aí tem que esperar mesmo. Porque se alguém te errou, se alguém sacaneou, se alguém escondeu informação, se alguém não se revelou por completo, então não é você que tem que ir atrás dessa pessoa. Entendam essa dinâmica energética. Quando você entra numa dinâmica de um relacionamento com alguém, uma amizade, um relacionamento amoroso, na família, que alguém não se revela completamente e isso transparece de alguma forma, o universo divino, Deus vai lá e afasta essas pessoas, até que aquele que não está pronto para ser autêntico, para ser genuíno, aprenda a ser autêntico e genuíno. Do contrário, não volta, não alinha de novo, tá? Então, eu tô falando disso aqui hoje. A gente entra esse final de semana vibrando a energia da força, de acordo com as nossas emoções. Tudo sob controle, tudo em ordem, sabe? Nos sentindo bem, autoconfiante. Então, a gente entra bem nesse fim de semana como coletivo. Em relação a essa situação específica, cada um vai saber onde cai na sua vida. Aí, o que vem na nossa direção? A carta da Imperatriz. E a Imperatriz fala assim, olha, tá vindo aí na nossa direção uma possibilidade de criação, de fazer algo novo na nossa vida, de dar vida a alguma situação na nossa vida. Então, algo vem na nossa direção. Qual que é a possibilidade de crescimento espiritual? É o 4 de paus. E o 4 de paus fala sobre celebração, sobre união, fala sobre bases sólidas, fala sobre casamento também. Então tem um potencial de crescimento nessa direção, de levar um relacionamento para um lugar mais sério, de construir uma base sólida numa amizade, de ter uma celebração na família.
Pode ser, meus amores, e vai acontecer em muitas famílias aí, gravidezes se revelando esse final de semana. Tem um bebezinho na linha. Então isso vai de fato permitir ter uma abertura aí para festa, celebração, união. Essa é uma carta de união. Então esse fim de semana nós temos uma abertura para união. Isso é o crescimento espiritual que a gente está sendo chamado. Qual que é o conselho para alcançar esse crescimento espiritual? É o 10 de Pentáculos. E o 10 de Pentáculos é mais uma carta que reflete a família, o casamento, a estabilidade, a prosperidade, a abundância. Então, esse fim de semana, nossa, essa é uma energia linda. Desde que eu comecei a fazer essas leituras, eu acho que esse final de semana é a que está mais maravilhosa de linda. Então, foquem aí na família, foquem na celebração, em tudo que é próspero, em tudo que é abundante, na estabilidade disponível na vida de vocês, tá? E celebrem as uniões, permitam-se construir fundações sólidas. Muito legal a energia desse final de semana, muito legal, tô até ansiosa. Vamos falar da energia do amor. O que a gente precisa fazer para manter fluida a energia do amor na nossa vida? Bom, a gente vai falar aqui de uma relação de vidas passadas, né? Por isso que tá dando tanta treta, vamos falar a verdade? Mas tem um certo grau de maturidade aí na história, tá? Para alguns é porque uma das partes tem filhos e ainda não conseguiu alinhar como trazer tudo isso junto. Mas é uma relação de vidas passadas, então tem gente precisando se libertar da necessidade de controlar a situação, se libertar da expectativa do resultado. É essa a sensação que eu tenho. Sabe quando você tem tanta expectativa numa situação que quanto mais expectativa você tiver, meu amor, mais perto da decepção você tá. Porque a expectativa é o caminho mais curto para se decepcionar. Qualquer coisa que acontecer diferente do que você espera vai doer, entendeu? Então eu vejo aqui uma necessidade de amadurecimento em relação a uma conexão de vidas passadas esse fim de semana. A gente entra vibrando essa energia de que tem o tempo divino atuando aí na nossa vida amorosa. Deus está interferindo, é como se já tivéssemos chegado a essa consciência, já está tão claro para nós, que por conta da falta de clareza, o universo interferiu. Olha aí a roda da fortuna. Já está tão claro para nós isso. Então a gente continua vibrando essa energia, o que é maravilhoso, porque nos ajuda a trabalhar a espiritualidade das conexões, né? O que vem na nossa direção? Amor verdadeiro. Então, esse fim de semana existe a possibilidade aí da interação com essa pessoa, dessa pessoa vir na direção de vocês. Esse final de semana vai ter gente revelando gravidez na família e novos bebês chegando. Então, esse fim de semana tem muito amor acontecendo e vindo na nossa direção. E pode ser um amor verdadeiro de família, de fato estar em família, sabe? Estar com os amigos, todas aquelas interações que trazem muito preenchimento emocional para a nossa vida. Esse fim de semana é tudo sobre isso. O que nos desafia? A mesma coisa de ontem. Gente, assiste a leitura de ontem. Essas duas cartas caíram na mesma posição. Olha o tamanho do deck. Olha o tanto de carta. Pular as mesmas duas cartas nas mesmas duas posições é porque o universo, Deus, está agindo muito na nossa vida. Mas muito, muito, muito. E isso fala, mais uma carta que fala sobre o tempo divino. Sobre Deus atuando, né? Então, o grande desafio é alinhar crenças, é entender como andar na mesma direção. O que é isso que a gente acredita de similar? Quais são as crenças diferentes que a gente tem? Como respeitar o fato de que o universo quer que a gente evolua na nossa vida amorosa, quer que a gente cresça na energia do amor. Esse é o grande desafio. E um conselho, meus amores, está na hora de deixar toda energia de ex para trás. Quem tem um ex, quem tem um relacionamento que marcou, que foi abusivo, todas essas histórias de passado, esse fim de semana tem que ser deixado para trás. Vamos focar na celebração, na união, nas bases sólidas. Tudo que não foi sólido, tudo que é esse, tudo que está no passado é para ser deixado para trás. Meus amores, o passado não precisa de nós. Quem precisa de nós é o nosso futuro. E o nosso futuro acontece agora, no presente. Não se esqueçam disso. Tenham um ótimo final de semana. Vejo vocês na leitura de segunda-feira. Um beijo e até lá.